que é mais quente. Então vamos pensar assim, nós somos mais quentes ou mais frios. Isso na temperatura das cores. Da cor. Então, por exemplo, uma pessoa que é mais fria, ela vai ser quente só dentro. Então você não vai ser calorosa com todo mundo, só com quem entra na sua casa. Exatamente. Ao contrário dos quentes. Do resto pode morrer. É isso, pessoas mais frias, não é que elas sejam frias, mas é que elas vão ser acolhedoras e calorosas com quem entra, não com todo mundo. Não. Então, essa é uma das características. Quem é totalmente frio, vai viver numa caverna. E aí é a pessoa que tem que entrar lá dentro pra daí ela ser calorosa. Vocês querem saber se o meu marido tá vivo, vocês têm que ir lá em casa. Porque ele é isso. melancólico de inverno frio. Que é totalmente Lindo. frio. Te amo. Mas esse inverno frio também é intenso. Isso. A intensidade está nos lugares que se destacam, que chamam atenção. Só que uma pessoa que é totalmente fria vai ser assim só com quem tá lá Gente, dentro. você pode esperar. Lá em casa chega. Ele liga a lareira, ele esquenta a água pra coisar no pé, ele já pediu a comida, ele traz um negocinho e fala, amor, tá tudo bem aqui? Eu vou pegar uma cobertinha pra você. Tipo assim, gente, ele é muito quente. Muito. Com quem está Dentro. com poucas Tipo, ele pessoas. faz com que seja tudo gostoso, confortável, não sei o quê. Mas vai pra fora e fala assim, amor, você tá feliz? Tô. E faz assim. Cara, ele tá muito feliz. Muito. É lindo Então, ou de ver. seja, quem é intenso no meio também é um pouco pavão. Também é pavão, só que só com quem conhece, com quem decide ser. Por quê? Porque no caso do frio, o frio está no topo. Quem é profundo vai ser sempre aquela aprofundar, né? Sair da superfície, querer aprofundar as coisas, ir cada vez mais fundo. Pessoas totalmente Cavar os probleminha lá, sabe? Cavar. Pessoas totalmente profundas vão ser isso primeiro, depois intensas, depois frias. Então, a lógica da nossa dimensão principal, e por isso que a gente busca a nossa dimensão principal, é aquilo que nós somos exteriormente. Para quem não nos conhece, então pessoas profundas, que são líderes. Onde está o escuro na natureza? Na liderança, em animais líderes, animais fortes, ela simboliza força e também lugares de concentração, recolhimento. Falei que eu era um hipopótamo. Muito bom. Ou seja, Eu sou uma baleia ou um hipopótamo. Tá ótimo. São os dois animais que eu que assim, né, são grandes, são fortes. Exato. O Willy tem o filme dele, lugar né? De profundidade, né? De profundidade, de distanciamento. Exato. Então, e assim, pensando na profundidade, tem, por exemplo, quando muda. Acha fofo, mas não chega perto. Quando muda as dimensões secundárias, então, por exemplo, você é profunda, fria, intensa. Então, você tem as 3 características de intensidade, profundidade e temperatura fria. Quando eu vou para um outono profundo, que muda a temperatura e muda a intensidade, ele já vai ser mais quente, ou seja, já vai ser mais de bando. Então são pessoas que gostam de trabalhar em equipe, de ter mais gente, porque são os animais de bando, são os quentes, e também são um pouco mais suaves. Não são tão intensos, tão pavão do querer aparecer, do estar em destaque, entende? Então, muda as secundárias, aquilo também fala sobre você. E é isso que... Eles se destacam por outras características, né? Então é tão legal. Mas não é o querer deles, Mas não é né? querer, é normal. Exemplo, o inverno quer fazer o melhor, perfeccionismo, né? Buscar o alto, as coisas do alto, a perfeição. Quem é outono já não tem essa necessidade de ser destaque, de que todo mundo note o seu trabalho, de elogios que alguém tem. Isso, independente se for inverno ou primavera, vai querer, porque é um pouco pavão. Alguns são pavões inteiros, que é o caso dos intensos. E alguns Não são sei pavões. quem são Não, não sei quem fui, né? Não sei quem foi. E alguns são pavões só com quem conhece, né? Com a sua família, pra dentro, não pra fora. Mas a intensidade tá ali, e aí a gente vai entendendo, né? Essas diferenças entre pessoas ou da mesma cartela, ou cartelas outono e inverno profundo, né? E aí vem mais o temperamento. Isso. Então, Que é o tempero que a gente estava falando, ele né? vai ser o elemento a mais que vai dar as diferenças entre pessoas da mesma cartela, mas de temperamentos diferentes. Então, se um melancólico inverno profundo vai ser diferente de um Com sanguíneo certeza. inverno profundo.
Então, por isso que diferencia. Então, vamos lá. Agora, eu acho que quem tá assistindo a gente tá pensando assim, meu Deus, mas eu passei esses panos aí na cara e a pessoa não me falou nada disso. Isso, eu não tô sabendo. Como é que é assim? O que essas meninas estão falando? O que é temperamento? O que é isso? Então, assim, eu gostaria que você explicasse pro público o que é uma coloração simples de imagem, porque eu já tinha feito, o Luiz já tinha feito, a Letícia, minha amiga, a gente já tinha feito. Tá, a gente já sabia a nossa cartela. Mas o que é as outras coisas que você tá falando? O que é agregado? O que é do seu método, né? Então vamos explicar esse passo a passo, como se fosse módulos, né? Perfeito. O que é uma coisa, o que foi adicionado. Ótimo, excelente. Eu falo que assim, ó, se tivesse um teste de temperamentos, todo mundo faria, né? Porque para ter certeza qual é o seu temperamento. As cores, elas são algo exterior, algo físico, então tem um teste para testar as nossas cores. Então, o que se faz no método tradicional, que todas as consultoras de coloração fazem? Nós temos tecidos com as cores de cada estação do ano, então cores da primavera, do verão, do outono e do inverno. E são representantes, então você pensa nas cores outonais, são cores terrosas, né? São cores mais marrons, né? É as cores da estação. Quando a gente vai fazer o teste comparativo, a gente vai passar primeiro os de outono, e são 3 cartelas. Veja que bonito, tem as dimensões, né? Tem as 3 dimensões e daí as cartelas. Então, veja que bonito. Nós temos 4 estações, começo, meio e fim de cada estação. Então, no fim, a gente tem 12 cartelas de cores, certo? Então, algumas consultoras vão testar as 12 cartelas. Então, você vai pegar os tecidos dos representantes de cada cartela de cores e vai testar os 12. Cada um desses tecidos, desse kit, geralmente é um kit, né? São 2, 3 tecidos de cada cartela de cores. Vai ter a sua dimensão principal. Então, por exemplo, vamos começar pelo começo, que é a primavera brilhante. A primavera é o começo. A primavera brilhante, ela é principalmente intensa, mas ela também é mais quente e também é média, não é nem tão clara. Essa cor aqui, não é nem tão clara nem tão escura, mas ela é principalmente intensa e também quente. Então, os tecidos da primavera brilhante, eles vão representar, o laranja é um deles, vai representar a intensidade em primeiro lugar, depois a temperatura quente e depois a profundidade média. Então, quem é totalmente intensa, às vezes a consultora pode ir comparando os tecidos e vai perceber que a intensidade se destaca mais. E que a temperatura quente também se destaca, um pouco menos, e que a profundidade média também se destaca, também é melhor que o claro ou o escuro, por exemplo. Então, a gente vai chegar nas cores, na nossa cartela de cores, que pode ser uma das 12. Isso todas as consultoras fazem, é um teste comparativo. Você vai testando os tecidos, vendo se o mais claro ou mais escuro fica melhor, o intenso ou suave, o quente ou frio, e as cartelas de cores, comparativo. O que eu fiz? Eu comecei a perceber, né, esse método simbólico, ele traz, depois, no início eu fazia isso, eu trazia para a pessoa, olha, você deu, sua cartela é tal. Sua cartela é primavera brilhante, né, pelo seu teste, deu uma primavera brilhante. Onde estão as cores da primavera brilhante? Então, as cores da primavera brilhante estão no beija-flor, que é esse animal que é escuro, é preto. Mas peraí. Aí essa parte já... Isso. As outras consultoras não aqui, para aqui no que ela acabou de falar. Então, acabou aqui. Tudo que você falar daqui pra frente. Exatamente, isso. É o meu método, exatamente. Então, geralmente é o que separa, como aconteceu com você. Então, descobriu qual as 3 dimensões, descobriu qual é a estação, você recebe a tua cartela de cores com as possibilidades daquela mesma dimensão e vai pra casa. Isso. Exatamente. E aí eu quero saber o seguinte. Mentira. Pra comprar roupas, maquiagem, então você sai com a cartelinha. Né? No livro eu tenho as cores premium que fala, né? Então, de cada cartela de cores, tem 5, geralmente tem 5, ó, essa aqui inclusive é a primavera brilhante. São 5 principais, dá pra ver aqui? Que tem 4, na verdade. São 4 ou 5 principais, e depois a variação dessas cores pra aplicar em roupas, em maquiagem, isso aí, as consultoras fazem, geralmente é isso. Vai pra casa com a sua cartela de cores pra ir pro shopping, né? Pra comprar esmalte, batom, enfim. Tá. E aí, eu tenho algumas perguntas. Por que o teste dá errado? Por que o teste dá errado? Perfeito. Porque as consultoras, tem muitas por aí, muitas fazem o teste errado, que eu já vi de monte. Perfeito. Então, temos vários fatores que influenciam, tá?
luz ruim. Então, por exemplo, se eu não tiver num local bem iluminado, né, com luz natural, que é essa luz de Deus, né, que eu acho muito arriscado fazer com luz artificial, porque a luz pode ser quente, pode ser fria. É artificial, é só por isso. Não é natural. Então, a luz pode ser ruim no momento do teste, não viu direito. Quando foi tirar dúvida entre duas cartelas, tirou a dúvida e foi para a cartela errada. E pode acontecer. Porque vai do olho da pessoa. Exatamente. Ela achou que ficou mais bonito com um do que com o outro. E aí, às vezes, a pessoa fala, não, mas essa cor eu não gosto. Porque tem Sugestiona, né? Às vezes tem a memória afetiva da cor, né? Sei lá, roxo, que lembra Quaresma. É o amarelo, que era a cor do uniforme que ela usou. Porque uma coisa que me chamou muita atenção foi que o dia que a Tati veio fazer na gente... nós fizemos todo mundo, né? Eu, Luiz, o Marquinhos e a Ana. E aí, da Ana, ela chamou todo mundo. Ela falou, gente, vem aqui pra vocês verem, né? Pra vocês me ajudar. Porque era uma questão de olho mesmo. E quando a Tati colocava o primavera quente e o outono quente. Gente, ela ficava linda. Nos dois. Ela ficava angelical. Ela ficava, né, com uma pele rosadinha. E aí, no outro, ela ficava mais... leoa, assim, mais tigresa, sabe? E aí, se fosse por uma questão de gosto, todo mundo teria escolhido o primavera. Por quê? E foi a cartela que a outra pessoa que tinha feito mas ela fez online também na outra. E a pessoa tinha fechado no primavera quente. Só que aí o que fez o diferencial do foi a simbólica. Foi a simbólica. Perfeito. E aí a simbólica nossa, ela trouxe... não se viu em nada. Gente, a simbólica trouxe se encaixou perfeitamente. Significado para a vida dela de ser aquilo, de identidade, que foi... Nossa, foi muito bom. Foi bonito de ver, né? Foi bonito. Sempre é, né? Porque o que acontece? E assim, todas as cores dela já eram outonos. Das roupas dela, do que ela fazia, do que ela se sentia mais bonita de fato. Sim, já era outono. E aí Mas tem os tecidos também. Isso. Porque, claro, é uma pessoa que escolhe aqueles tecidos. Então, nem sempre o tecido é exatamente as dimensões. É difícil, inclusive, encontrar tecidos exatos. Então, às vezes, a pessoa compra um kit. Exato. E o kit não é tão dos bom. melhores. O escuro não é tão escuro, o intenso não é tão intenso. Menina, porque assim, ó, a minha cartela... A Tati me deu uma cartela, que aquela cartela, meu Deus, é ótima. A outra menina que tinha feito comigo, ela me deu uma cartela mais simples, tipo assim, tinha 5 cores... uns negócios, sabe assim que não... Depois eu vou te mostrar. Eu sei como é. Então tem cartelas diferentes, tecidos diferentes. Que ajudam, melhoram a experiência, né? Isso. A cartela que eu dou pra ela é uma que possibilita, porque eu vejo que as pessoas falam assim, então na minha cartela não tem preto, então não sei o que, elas ficam preocupadas. Eu faço questão, né, a gente faz questão de comprar a melhor cartela do mercado pra justamente quando a pessoa, exatamente, tipo, tem 100 cores. A pessoa fala, nossa, eu tava preocupada que não tinha isso, mas olha tudo que eu tenho. Então, eu gosto, né, de deixar a experiência mais rica nesse sentido, né? Sim, isso faz toda a diferença. Mesmas, por exemplo, outono quente, primavera quente, tem a mesma dimensão principal, que é ser quente. É a temperatura quente. Então é primeiro normal. Ela é quente. Exato, calorosa. Depois ela é, no média, caso do outono, um pouco mais profunda. É mais profundo, mas ela é uma médio. E também médio mais escuro suave. E médio claro, né? E também mais suave, ela não é tão intensa, tão pavão, né? Ela é mais suave. Não precisa parecer. Exato. Isso. Então, quando você entende a lógica das cores... Exato. Muito. É muito simbólico. Vem, não desvê, porque é o que é. E sabe uma coisa interessante? Que quando eu tô em dúvida e eu falo pra pessoa, eu vou te falar as duas simbólicas. Foi o que eu fiz. E uma delas, você vai dizer, essa sou eu. A outra você vai falar, tem alguma coisa, mas não sou eu. Mas sua... me cansa, que é o caso da Ana, né? Isso. E eu achei muito interessante, porque o que pegou é que, assim, no Primavera, porque a Ana é uma pessoa que ela trabalha com a gente, né? E ela é uma pessoa muito do fazer. Faz tudo. Eu sento aqui pra dar aula, por exemplo, no final de semana, eu não me preocupo. Eu sei que os meus alunos estão cuidados, que as coisas estão acontecendo, porque a Ana... vai dar conta, entendeu? Não, total, e desde novinha ela contou várias histórias dela da adolescência já super empreendedora. O detalhe foi que assim, ó, a Primavera faria tudo isso se ela gostasse muito, se ela gostasse muito, o reconhecimento também. Ia querer o reconhecimento e pra aparecer, tipo assim, né, pra mostrar que era bonitinha. Claro que não é só isso, mas tipo, no caso ali dela. E o outono já faz porque sabe o valor daquilo. Sim.
E é a Ana. E não precisa aparecer. E olha né? isso, né? Porque se a pessoa vive como primavera, ou seja, ela ia estar sentindo que ela estava fazendo e aquilo era fútil. Exato. Era, entende? Aquilo Ia não precisar tinha, de mais, né? aquilo não tinha valor. E olha isso, gente. E a cartela mostrou para ela que o que ela faz tem peso e tem valor.